Boa tarde. Calma, pô. Boa tarde. A gente vai apresentar o projeto que a gente fez de ensino religioso, que a gente entrevistou o Gabriel, professor do projeto de vida, porque a vocação que foi designada para a gente fazer era dos leigos. Vai funcionar assim: os dois vão fazer as perguntas que a gente fez para ele e eu vou dar para vocês a resposta que ele deu para a gente quando a gente fez a entrevista. Vamos começar agora com a primeira pergunta. A primeira pergunta que a gente fez para o Gabriel foi de que quando ele começou na igreja, quando ele começou a servir. Ele respondeu pra gente que ele começou desde muito pequeno, e ele saiu da Coruña com 3 anos, e com 5 anos ele começou a servir de verdade, com frequência na igreja. A gente perguntou também a que igreja que ele pertencia e com qual frequência ele ia na igreja. Ele respondeu que ele pertence à igreja católica e que ele frequenta 3 vezes por semana. A terceira pergunta que a gente fez para ele foi se ele tinha alguma função religiosa e se sim, desde quando ele exercia aquela função. Aí ele respondeu que a função dele na igreja é de ser músico, que ele está atuando como músico na igreja desde 2020, que ele começou com 21 anos, que é o que respondeu pra gente. A quarta pergunta que a gente fez foi o que motiva ele a continuar indo na igreja, continuar indo e servir na igreja. Aí ele respondeu que a motivação dele para ir todas essas vezes a servir é a gratidão que ele tem por Deus e pelas pessoas da comunidade da igreja. Essa quinta pergunta que a gente fez é uma pergunta muito importante dentro do tema vocação e que foi a seguinte: em algum momento ele pensou em desistir de exercer essa função, em desistir de ir à igreja e servir. Ele colocou que já, porque por conta das pessoas que vão na igreja, que às vezes ele não se dá muito bem com algumas pessoas, mas que ele se lembra do propósito que ele está lá, que ele não está lá para servir aos homens e sim a Deus. E também pelo cansaço, porque não é uma coisa fácil você fazer 3 vezes por semana na igreja, as missas são longas, mas ele sempre continua firme, porque por conta da gratidão que ele sente por isso, que ele sabe o quão importante é para ele. A outra pergunta que a gente fez para ele foi se em algum momento ele se sentiu perdido e se teve esse momento, como foi para ele. Ele falou que o momento que ele mais se sentiu perdido foi quando ele saiu do seminário, como vocês devem ter visto, ele deu algumas aulas pra gente já, e ele falou que ele estava indo para se tornar padre e ele saiu do seminário. Ele falou que esse foi um momento que ele se perdeu, que ele se sentiu muito perdido, porque ele tinha certeza que era aquilo que ele queria para a vida dele, e no último ano ele descobriu que não era aquela a vocação dele, virar padre. Mas ele percebeu que apesar de tudo isso, Deus ainda estava com ele, e foi o que ajudou a voltar a colocar ele na vida dele. E no último ano ele descobriu que não era aquela a vocação dele, virar padre. Mas ele percebeu que apesar de tudo isso, Deus ainda estava com ele. E foi o que ajudou a voltar a colocar ele no trilho de volta. Então essa foi a nossa entrevista com o Gabriel. Ele tem muitas experiências para passar para a gente, mesmo sendo uma pessoa muito nova ainda. Essa experiência do âmbito religioso que ele tem. Apesar de ser novo, ele teve uma experiência religiosa mais profunda que muitas pessoas vão ter na vida inteira. As passagens dele de encontrar uma vocação, a passagem pelo seminário, e agora parece que ele encontrou um rumo pela vida dele, que é ser professor e continuar mesmo assim sendo uma pessoa muito presente na igreja. Obrigado.